Vamos lá, pessoal, vamos seguir com a nossa programação? Vamos lá, desculpa só carregar aqui, um momentinho. Pessoal que está aí fora, por favor, vamos seguir? Estamos retomando as nossas atividades com esse maravilhoso, querido amigo que veio aqui arrasar muito, porque ele é muito incrível. Ele é dramaturgo e diretor artístico. Foi responsável por deflagrar a febre de musicais no Brasil nos anos 2000, aos 22 anos, com o sucesso teatral Casas de Cazuza. Escreveu e dirigiu os musicais Um Homem Chamado Lee, parceria com o autor Fábio Mendes, Pátria Amada com Leonardo Neto e Modernidade com o diretor Gera Thomas. Lançou o livro Água, Gasolina e a Virgem Maria, que traz prefácio de Gilberto Gil. Pita é parceiro musical de Ana Carolina Cazuza Frejá, Elza Soares e Arthur Lindsay. Como compositor, teve músicas em 4 novelas, O Clone, O Anjo Caiu do Céu, Estrela Guia e Amor à Vida. Nessa última, também como intérprete. No cinema, foi diretor de casting do filme Bruna Surfistinha, escreveu a coluna musical semanal Camarim no Jornal Diário de São Paulo nos últimos 2 anos e atualmente é roteirista da TV Globo, diretor e criador da turnê Made in Brasil, da cantora Anitta, e do projeto Pandora, da cantora Luísa Sonza. Vem pra cá, Rodrigo Pita! Obrigada. A gente já se falou tanto. É verdade. Maravilhoso. Oi, gente. Desculpem o pequeno atraso, mas quando eu cheguei aqui no hotel, eu percebi que eu já trazido a palestra errada. Então, uma palestra pela metade. Aí eu passei agora pouco tensão, 1 hora de WeTransfer para baixar 1 giga. Enfim, foi uma doideira. Mas vamos lá. Vamos começar. Então, eu sou o Rodrigo Pita. Eu vou tentar ler. Eu tinha fichas, mas aí, por causa de tudo isso, eu não consegui colar as fichas. Mas vamos lá. Ah, sim, eu que movo. Deixa eu pegar o controle remoto. Ah, obrigado. Bom, gente, então eu estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre a minha experiência no mercado de entretenimento, que é muito variada, né, por opção e por natureza também. Eu sou de uma geração que isso chamava artista multimídia, né? O artista multimês, uma expressão até um pouco estranha. Mas a verdade é que durante esses 20 anos de carreira, eu comecei aos 2 anos de idade, brincadeira. Os 20 anos de carreira eu passei por muitas áreas. Então, pelo teatro, pelo cinema, pela televisão, pela música, pela literatura e pelo jornalismo, né? Ou seja, eu sou um artista que já se intrometeu em muita área, conquistou muitos amigos, outros nem tanto, nesse universo lunático que é o show business brasileiro, que é um universo onde você não basta apenas você ter o seu talento, você tem que, como diria Faustão, se virar nos 30 todo dia. Já é difícil em qualquer lugar do mundo, mas no Brasil, por motivos que a gente nem precisa explicar, isso é mais difícil ainda. Mas vocês devem estar se perguntando por que a minha palestra se chama Oxigênio para Talentos. É simples. Em primeiro lugar, porque na segunda parte da palestra eu vou demonstrar 2 cases do meu coletivo de entretenimento que se chama Team O. Ou seja, o time do oxigênio, da refrescada, do alívio, da transformação. Team O é esse coletivo internacional de show business, com núcleos no Rio de Janeiro, onde eu moro atualmente, e em Los Angeles, onde quem fica é a minha sócia, Mariana Jorge, maravilhosa. Um beijo, Mari, se você estiver me vendo no live transmission. E foi criado para dar oxigênio a projetos na área musical e audiovisual. Então, o objetivo principal desse coletivo de entretenimento é reunir conteúdo e talentos para a gente criar novas propriedades de entretenimento, né? Então, a gente é meio que uma corretora de informações e oportunidades, que reúne em torno das criações um monte de artistas, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil,
para criar esse conteúdo para o artista de indústria fonográfica ou audiovisual. Então, esse conteúdo pode ser um álbum, pode ser o conceito de um álbum, a produção de um álbum, dos videoclipes, o conceito visual, o styling, o show, a turnê, as redes sociais, a mídia, além de um planejamento estratégico de carreira. Tanto para um artista novo, que está naquele momento I wanna be, tanto para o artista velho, que é what will I be? Ou o que eu vou ser daqui a pouco. Então, a gente quer meio que uma mistura de construção de conteúdo com terapia, né? Talvez. Mas o objetivo principal, assim, lá a gente não é agente do artista, nem empresário, nem um image maker mais ou menos, tá? Na verdade, a TMO é o melhor amigo dos empresários, das gravadoras e tudo mais, porque o que a gente oferece é o conteúdo, pura e simplesmente. O nosso outro objetivo principal é estabelecer esse encontro, né? Essa ponte entre o artista e outros criadores que podem oxigenar e turbinar ideias aqui e nos Estados Unidos. O segundo motivo pelo qual eu batizei a palestra de Oxigênio por Talentos, eu acho até agora o nome do nosso coletivo internacional, que é o momento onde o Brasil está puro oxigênio, né? A gente está falando disso absolutamente agora. E então o TMO, somente bom, então foi pensando nisso que eu vou dividir com vocês experiências nas quais eu aprendi várias lições. Mas a principal delas é que somente oxigenando um talento é possível enfrentar as ondas e marés do entretenimento. Eu percebi que era necessário respirar para não se sufocar, não se afogar, se transformar e seguir a maré. Era necessário, então, inflar os pulmões para definir essa minha trajetória. E foi assim que eu segui com a minha jangadinha até aqui. Às vezes a gente pode até achar que é meio fora de foco você fazer muitas coisas ao mesmo tempo, pode achar que é atirar para todo lado, mas para tudo dar certo, depende, eu acho, né, com esses meus anos de experiência, basta você respirar fundo e mirar nos seus objetivos. E para vocês entenderem um pouco melhor essa minha relação com o oxigênio e a transformação, eu vou contar parte da minha história e vou mostrar algumas coisas que eu já fiz nesses últimos 20 anos. Mas antes eu queria dividir com vocês algumas características, talvez, da minha personalidade, algumas características que foram surgindo em mim de acordo com a minha história, que eu acho que foram essenciais para que eu conseguisse dar esses mergulhos e surfar essa onda toda. Assim, oxigenar o talento para enfrentar ondas e marés do entretenimento. Então, aqui eu deixei de passar algumas telas, né? Essas aqui eu já falei. Não se sufoque, não se afogue, infle os pulmões, crie. Isso pode definir a sua trajetória. E aí eu passei a criar esse mantra, que é respirar, oxigenar as ideias, se transformar. E eu li essa semana uma coisa muito boa, que é reinaugure-se quando puder. É uma coisa maravilhosa você poder se reinaugurar. É claro que você tem que ter uma ciência dos talentos que você tem, para você não pagar um mico total. Agora eu vou cantar, agora eu vou ser diretor, agora não sei o quê. Você tem que saber se você aguenta o borogodó. Eu não sei se eu aguentei todos, mas eu aguentei alguns. Então, e junto com esse mantra, eu também criei um fundamento, que é: deixe a sua natureza se manifestar integralmente em todos os universos nos quais você consegue criar. Então, libertar os seus talentos e exercitar os seus talentos. Então, vou começar a contar um pedacinho. Sim, as características. Foco. Não parece, né? Mas foco, perseverança, experiências concretas, ou seja, você tem que viver aquilo, você tem que buscar aquilo, procurar aquilo, querer do fundo da sua alma para que aconteça. Conexões globais, e não estou falando aí de mídias sociais ou globalização. Globais também, no sentido de total. Às vezes você é de uma área, mas quanto mais pessoas você conhecer em outras áreas e outras áreas que sejam relacionadas àquela área, você consegue
potencializar muito mais aquilo que você está fazendo. Ideias frescas, claro. Você tem que estar conectado a tudo que é informação e comunicação. Mesmo arte, todo grande artista, bom artista, porque a arte envolve a mensagem. Então, não tem como a gente não se conectar ao que está acontecendo. E, a última, acho que eu que não estou enxergando, mas acho que ali está escrito Future Trends, que é tendências do futuro, o presente e o futuro. Eu tive com Future Trends uma experiência bem tensa com o Instituto de Copenhague de Estudos Futuros por alguns anos. Eu fui para não fui alguns anos para a Dinamarca, mas convivi com esse universo bastante de tendências, de mega trends, tal. Mas eu acho que isso na arte também funciona bastante. Então eu vou começar a contar um pouco da minha história. Eu resolvi, enfim, acho que contar um pouco desde que eu nasci, que talvez seja um pouco talvez um pouco longo para uma palestra, mas eu acho que vai ser interessante ao longo para vocês entenderem como é que eu me formei intelectualmente e onde a história veio parar. Bom, eu nasci em 76, filho de um médico baiano maravilhoso, um dos primeiros médicos negros formados do Brasil, tem 90 anos, e da minha mama, pedagoga, olha que bonitinho, aí em 76. Eu nasci em São Paulo, ultra paulistano, mas meus pais são baianos, então minha alma é completamente baiana. Bom, eu comecei a minha primeira grande experiência com teatro foi na Cultura Inglesa. A Cultura Inglesa é maravilhosa. Eles têm lá um núcleo de teatro musical. Tinham bem forte no fim dos anos 80 para os anos 90. Então, a primeira aí eu já tinha alguma integração na escola com teatro, mas a minha base mesmo foi o teatro da Cultura Inglesa. E esse musical, The Wiz, que era aquela versão negra do Mágico de Oz. Fui lá, fiz um teste, passei na hora. E entrei nesse musical como ator primeiro. Foi uma coisa que eu vi que não era o caso depois. E aí, eu entrei na cultura, foi maravilhoso, me libertei. Lá eles têm uma estrutura assim, eu aprendi tudo o que eu sei. Depois eu viajei, fiz coisas mais sobre teatro, sobre musical, sobre como produzir uma peça, lá com o Albano Sargasso, que é maravilhoso. E foi onde eu aprendi tudo. Depois eu fui fazer propaganda e marketing no Mackenzie. Meu pai, na minha casa, todo mundo ultra graduado. Meu pai é médico, minha irmã velha é mais médica. A outra fez 2 faculdades. E eu naquela de cantar, dançar Broadway. Era o meu assunto preferido. Fui fazer propaganda e marketing, mas entrei no Mackenzie. E aí lá eu fiz muitas atividades extracurriculares. Então eu fazia teatro, tudo que tinha extracurricular. Eu fui ficando tão extra, que eu fiquei extra Mackenzie e saí. Então, de publicidade, saí. Falei, não dá, não é isso. E aí eu fui para Nova York e Londres. Convenci meu pai. Isso numa época que nem tinha musical. Eu falei, pai, eu quero fazer musical. Então aí eu fui passar um tempo. Essas fotos minhas são 96, 96. Eu passei um ano entre Nova York e Londres. Fiz cursos, fiz tudo para entender um pouco melhor sobre a indústria dos musicais. Eu já tinha uma base, né, da cultura inglesa e montei, comeu aí nessa minha confusão das telas, né, Pocket Broadway. Ali o resto, que foi esse meu primeiro musical. Aconteceu em 1995. Quando, na verdade, não se existia a indústria de musical no Brasil. A gente fez... Quer dizer, já tinha tido a Cláudia Raia. Vamos dizer que eu fui o grande animador dessas últimas 2 décadas, que começou com o Pocket Broadway, que reunia no elenco grandes estrelas dos musicais que hoje estão nos palcos, nos maiores musicais, foram parte desse meu primeiro elenco. Fiz, foi ótimo. Eu esqueci de contar lá atrás, no meio de tudo isso, meu primeiro emprego foi numa assessoria de imprensa com o Horácio Brandão, que deu uma palestra aqui. Então, desde muito cedo, eu aprendi a comunicar aquilo que eu fazia. Então, eu aprendi a escrever release, eu conheci um monte de empresário, tal. E com esse conhecimento e com esse jeitinho de amarrar as coisas para a imprensa, eu fui também caminhando. Só que o Pocket Broadway não foi suficiente na época. Então eu queria ser um diretor conhecido, eu queria que as pessoas entendessem o meu trabalho. Eu falei, a Broadway precisa ter uma cor nacional. E aí, na garagem ainda da casa dos meus pais, eu criei esse espetáculo chamado Casas de Cazuza. O Casas de Cazuza foi a primeira grande homenagem para o Cazuza. Eu escrevi entre 98 e 99, estrei no ano 2000 com 22 anos. Aquela outra lá, eu tinha 19 anos. Eu até brinco que a minha primeira capa da Ilustrada foi em 1995. Eu tinha 19
e já dirigi um elenco de 31 pessoas. A gente fez no Castro Alves, na Bahia, virou um especial da TV Cultura, enfim. Casas de Cazuza, eu não tinha patrocínio, não tinha dinheiro, tinha um tema do Cazuza na mão para captar, então era muito difícil, mas uma outra característica que foi a minha perseverança fez com que eu chegasse até o Paulo Amorim, dono do Tom Brasil, que hoje em dia se chama HSBC ou Whatever Brasil. O Paulo enlouqueceu. Na época, tinha o Jay Wacker, que era o protagonista, era o enteado dele, e ele bancou Casas de Cazuza. Estreamos a peça em São Paulo. Ali sou eu com a Lucinha, isso no ano 2000. A peça foi um sucesso. No primeiro mês, no Tom Brasil, a gente teve assim 30 mil pessoas. Era muito chocante, era gente chorando na porta. A gente viveu uma coisa assim, até que para um espetáculo teatral meio difícil, impossível. Mais uma vez, eu fiquei muito conhecido na época, por ter 22 anos, enfim. E aí, temos um pedacinho aqui. Podemos apresentar então aqui, é o seguinte, ó. O Rodrigo Pita está aqui, que é o seguinte, é um jovem diretor de 23 anos, para falar de um espetáculo que está maior sucesso em São Paulo. Aí, garoto, tudo bem? Ora, você já começa com 23 anos como diretor, hein? Pois é, né, Faustão? Eu tô muito feliz pelo show estar fazendo sucesso, né? Dá uma vergonhinha, E né? o show é o seguinte, é um show em homenagem aos 10 anos do falecimento de Cazuza, o poeta da recente geração brasileira mais importante. Uma obra densa, uma obra contundente e, sem dúvida alguma, a obra do Cazuza é tudo da imagem de um verdadeiro artista pode deixar. E é claro que o trabalho dele nessa ópera rock deve ter sido difícil. Quantas pessoas estão envolvidas? Bom, são 16 cantores, atores, uma banda de 5 músicos, é tudo ao vivo. O musical acabou de fazer uma temporada extensa, de sucesso em São Paulo. Em São Paulo foi uma porrada. Foi uma porrada. A gente estreia agora quinta-feira no Canecão, dia 16. E eu estou muito feliz de estar trazendo uma galera toda de São Paulo para o Rio de Janeiro, Faustão, e estar podendo passar o recado que o Cazuza deixou com tanta força no final dos anos 80, de ser passado agora no ano 2000, que é Brasil, mostra a tua cara, contra toda essa sem vergonhice que acontece no país, entendeu? O Cazuza foi um cara muito importante porque ele teve Super coragem atual, de né? O Brasil continua o mesmo. Eu mudei Mas bastante, mas o Brasil não. Eu estou muito feliz, a Lucinha e o João deram todo o apoio. E é isso. Então diz que um musical de nível Broadway, diz que é pra cacetada. E a galera tá aí, não? Já era pra ter entrado, então vamos lá. Entra a galera pra mostrar mais do que nunca o que o Rodrigo Pita tá falando aqui, ó. Estreia no próxima quinta, de quinta a domingo no Canecão. Homenagem a Cazuza, Casas de Cazuza. Alô, galera, arrepia, Manel. Bom, tem alguns trechinhos, mas... A peça não era sobre a vida do Cazuza exatamente. Ela mostrava facetas de personagens que tinham facetas do Cazuza. Então era uma história original, contada com a obra do Cazuza. Então, na verdade, o Casas de Cazuza fez muito sucesso porque valorizava o Cazuza como poeta e não como aquele mártir que todo mundo já sabe a história dele muito bem, que no começo as pessoas quiseram passar. Pelo tempo eu vou passar aqui, mas vocês já entenderam. Bom, depois de Casas de Cazuza, aconteceu uma coisa maravilhosa na minha vida, que foi ser praticamente adotado pelo João e pela Lucinha Araújo. Essa é uma foto... Bom, o João, quando terminou, ele falou assim, ele se apaixonou por mim e pelo protagonista da peça, o Lulo. E eram dois protagonistas, o Jay e o Lulo. O João enlouqueceu. O Lulo, ele morria no fim do primeiro ato e tudo mais. Ele falou, quero fazer um disco com o Lulo, mas eu quero que você seja o coordenador desse disco. Eu quero que você venha para Ação Livre trabalhar e construir esse projeto. Não só eu fui pela Ação Livre, como eu aluguei um sítio no interior de São Paulo, já louco. Fiz uma Broadway lá. Juntei um elenco, a gente ficava de quinta a domingo numa fazenda maravilhosa, ensaiando. Tinha um galpão. O Lulo foi tipo uma Britney preparada. Era a última coisa que era a última coisa que o João fez na Som Livre, né? Então, o Lulo, esse musical, ele
eu reunia... Não era só um musical, obviamente. Era um musical que era um filme. Eu convidei o Gerald Thomas. Eu e o Gerald eram doutores malucos que sequestravam o Lulo para transformar, pôr um chip nele, para ele virar um popstar, que era exatamente o que estava acontecendo na vida real. Só que, para isso, eu reuni um elenco maravilhoso. Era Gerald Thomas, Narcisa Tamborindeg, Jário Bauer, Monique Evans, Leão Lobo, Eliana Pittman, Vanessa Gerbelli, Otaviano, os Gêmeos do O Positivo, Tiazinha, Astrid. Era assim, um samba do crioulo doido, no caso, eu. E esse musical foi muito legal. Foi, assim, pela primeira vez na história de um musical. Foi um musical, eu era da Som Livre, então foi um musical que teve 5 músicas em telenovelas da TV Globo. Eu não era compositor, mas eu passei a compor nesse musical. E as primeiras músicas que eu compus foram para essas novelas. A primeira delas, para o Clone, foi uma das músicas inéditas do Cazuza que a Lucinha me presenteou depois do musical. Então eu virei parceiro póstumo do Cazuza nesse momento. E fiz um musical. Modernidade era baseado na indústria da fama, mas também nessa letra do Cazuza que falava sobre a fama. Modernidade, então, assim, mais imprensa. Então, aí as pessoas visitando a gente no sítio, a assinatura do contrato com o João Araújo. Essa outra matéria era eu em Nova York, escrevendo para o estado de São Paulo sobre musicais. Eu e o Gerald. E o Lulo foi tido... foi muito louco. As pessoas entenderam no começo que o que a gente estava fazendo era construir. Então, ele apareceu de marionete na capa do... Super polêmico, né? Na capa do Caderno 2. Aí era uma matéria lá no sítio, onde eu contava, né, da Magnância. Minha cachorra, Maria, morreu, já tadinha, mas deixou um filho. E aí foi um... Né, na verdade, isso tudo, toda a imprensa deu uma sensação de que Modernidade foi grande. Foi um grande fracasso. A verdade é que não entenderam o musical na época. Foi uma coisa assim, um musical de $1 milhão, verdade isso. Não entenderam, porque tinha um filme, enfim, tudo isso. Não entenderam o musical, não entenderam o Lulo. Eu já tinha criado um storyline tão grande sobre tudo, nessa altura do campeonato, que o Lulo entrou na novela Filhas da Mãe. Daí a primeira cena dele foi com a Fernanda Montenegro, depois ele foi para Casa dos Artistas, foi uma espécie de derrocada, porque eu quis criticar a indústria da fama, estando dentro da fama, achando que eu estava fazendo uma puta piada, mas foi o famoso o tiro que saiu pela culatra. E agora? Exatamente. Eu pensei, vou ter que voltar ao meu mantrinha. Não rolou. Eu fui de gênio de um musical a deslumbrado pela fama no outro. Foi horroroso. E aí eu respira, inspira, expira, poesia, Peru. Fui para o Peru, juro, a convite da revista Caras. Olha que coisa mais antagônica, né? Uma coisa, né? Fui para lá, fiquei lá, pensando como é que eu ia me reconstruir. Um dia eu entrei, eu fiquei num hotel lá chamado Sanctuary Lodge, que é um hotel que tem bem em cima, é o único hotel que tem lá em cima, nas ruínas, e podia entrar mais cedo. Quem estava naquele hotel entra tipo 6 horas da manhã. Aí a primeira cena que eu vi foram 2 lhamas transando. E logo depois disso, eu cheguei a uma conclusão lá na ruína mesmo, de uma frase, que foi uma coisa que me chocou em 2003, que lá no Peru, a gasolina era mais barato que a água. Ou seja, era um momento onde a água já se mostrava um elemento vital para o mundo. Então eu fiz esse livro de poesias, ilustrado pela Sandra Cinto, lançado pela editora DCL, que trazia um conteúdo muito importante dentro, um prefácio do Gilberto Gil, falando sobre o meu trabalho, falando sobre mim. Eu tenho, sim, minha família, meu primo, que é dono de um dos maiores blocos afro do Brasil, Cortejo Afro na Bahia, muito amigo do Gil. Então, eu lancei esse livro nas Bienais do Rio, de São Paulo, no Teatro 18 em Salvador. Eu vendi 7.500 exemplares desse livro, que é um recorde. Que é um recorde, não um recorde, mas é um recorde para um livro de poesia. Eu quero dizer um recorde assim, é dificílimo vender. E aconteceu. E foi adotado em mais de 50 escolas no Brasil. E aí é o lançamento. Alguns amigos, aquele ali de amarelo é um dos meus melhores amigos, é o João Emanuel Carneiro. Então, na época, foi um livro super insensado, né? Tava o Ali Salomão, que já se foi, também foi meu super padrinho na arte e na vida, o Marcelo, enfim, amigos. E aí, mais coisas sobre esse projeto. E aí, um pouquinho do prefácio do Gil.
que já tocava nesse assunto que hoje todo mundo fala bastante, que são roteiristas negros, diretores negros, a representatividade negra na arte. E apesar de ser uma coisa horrorosa, que a gente tem poucos Rodrigos Pita, infelizmente, no Brasil, o Gil, naquela época, chamou a atenção para isso de um jeito muito especial, que foi fazendo esse prefácio. Aí eu e ele num prêmio. Sim, a família Gil, paixão da minha vida. Preta, minha grande amiga, e Fabinho, que hoje também é autor da TV Globo, fizemos juntos Um Homem Chamado Lee, uma peça divertidíssima. Assim, eu voltei, depois que eu tive o trauma de modernidade, eu fiz o livro, aí eu voltei um pouquinho para o musical. Fiz esse musical com a Preta, que foi a primeira coisa que ela fez antes de virar cantora mesmo. Então, ela era um travesti que sequestrava a Rita Lee. Travou. Ah, sim. E aí era maravilhoso. A gente fez ela de homem primeiro, depois ela virava esse travesti, que tá com um corpinho maravilhoso nessa. Rita Lee foi muitas vezes na peça, o Gil, 1 ano em cartaz no Teatro Folha, críticas maravilhosas, Preta finalmente considerada mais artisticamente, então aí algumas partes dessa história. E, por fim, o último dessa fase, que foi um que eu fiz só para o Festival de Teatro de Curitiba, especialíssimo sobre a ditadura, sobre o conflito. Eram os alunos do Mackenzie contra os alunos da USP, o conflito famoso da Maria Antônia, e bem atual também. Mas aí era... Eu já nem lembro o ano, eu já estou um velho, tudo. E aí, depois de fazer tudo isso... A publicidade, eu abandonei a publicidade, mas essas letras todas embaralhadas é o seguinte: quando a apresentação chegou, finalmente, o computador não tinha fonte. Então, algumas embaralharam. Mas aí, nessa época, eu abandonei a publicidade, mas a publicidade nunca me abandonou, ficava uma coisa, musical, não dá dinheiro, não tinha dinheiro. Minha irmã, na época, já era dona de uma agência fantástica, eu relutava um pouco, mas eu acabei tentando encontrar um pouco de arte no marketing e cair numa coisa super interessante, que é o live marketing. Ou seja, eu caí num tipo de marketing onde eu pudesse usar a minha capacidade de causar impacto ao vivo para, enfim, para dar uma chacoalhada nesse mercado. E aí, ali está minha irmã. Hoje a CRIA, que é essa agência, se transformou em outras agências, mas eu vou contar esse período, que foi o período que eu participei. E lá eu interagi com várias marcas. Coca-Cola, GM, Peugeot, TAM, Natura, muitos eventos. Só que eu conseguia uma coisa que era muito impressionante na época. Como eu já era do mercado artístico, eu conseguia usar nos eventos todos os meus coleguinhas. Então eu conseguia assim, Adriana Calcanhoto cantando música sertaneja para lançar S10. Uma coisa assim, tipo, impossível de acontecer na história. Entre outras coisas, tem alguns exemplos aqui. Agora faz parte de um grupo, o CRIA Group, que é um grupo de comunicação feito de gente que acredita no poder da inovação, gente que planeja, cria, implementa coisas novas todos os dias. Um grupo de comunicação que oferece aos seus clientes uma ampla plataforma de serviços com conhecimento profundo do mercado brasileiro. Nessa agência, eu inventei tudo. Logo, nome, tudo. Planejamento. Nossas principais plataformas de negócio envolvem tudo o que uma marca precisa para criar a maior conexão possível com o seu público. Crie, pense, cria. Então, aí tem alguns exemplos dos eventos que eu mais gosto. Essa foi um flash mob para a GM nos 90 anos, maravilhoso. O camarote do U2, incrível também. Bonovox foi no camarote, um camarote que a gente viajou, fez tipo um pub de Dublin gigante, com Jota Quest, Ivete, todo mundo cantando. Depois com a TAM novamente, o Fashion District, que tinha desde o Giovanni Bianco, passando pela Marina Lima, o Duran, falando sobre imagem, falando sobre um monte de coisas. Um flash mob para lançar um telefone da LG, Parama Faria Lima, era um telefone chamado Chocolate, com a Isabela Frentino. Um reality show para a Natura na televisão, que era meio marketing, meio merchandising. Com a Ana Hickman, a gente viajou o Brasil inteiro fazendo um reality com maquiadores e tinham etapas, né, que passavam nos programas, isso foi muito legal. O lançamento do Camaro passou muito rápido ali, era um desfile de moda com os carros. Outro programa de televisão dentro da Ana Hickman, Mundo Mulher Coca-Cola. Então,
foi tudo muito intenso. Dentro do Salão do Automóvel, um festival de música com todas essas estrelas, Tony Garrido, Ana Carolina, Maria Gadu, enfim. Esse meu tempo na publicidade foi maravilhoso, principalmente para compreender como a arte poderia ajudar ao marketing e depois, hoje em dia, que é a minha realidade, como o marketing ajuda a arte, como eu consegui balizar essas duas coisas nesse tempo. Dos meus preferidos internacionais. A gente fez coisas muito boas internacionais. Por exemplo, em Milão, a gente fechou o Palazzo Reale, que é surreal, do lado da Duomo. Aí eu fiz um show com tenores e tal, foi maravilhoso. O Millennium Pavilion da Disney, nos Estados Unidos, eu consegui fazer um evento, isso que foi a coisa mais legal da minha vida. Dirigi o Mickey, a Minnie, o Pateta, todos eles. Convenci o presidente da GM, que era o Santiago, na época, ele aparecia, desaparecia. Olha, foi uma coisa maravilhosa, tão legal quanto arte, são esses que eu considero. Esse na Alemanha, que a gente levou os principais ministros, os maiores PIBs da agricultura do Brasil, em Cologne, para falar sobre o futuro, que foi a minha fase com o Instituto de Copenhagen de Estudos Futuros. E nesse tempo todo, eu ganhei alguns prêmios na área, mais de 10 prêmios, como diretor de criação, como design. Então, foi uma experiência muito, muito intensa. Também, nesse tempo, fizemos o primeiro coworking, olha como eu sou velho, que existia no Brasil, foi mesmo, chamado Laje, na Galeria Ouro Fino, um projeto maravilhoso meu e do Homero Oliveto, filho do Washington, cineasta, fez o Língua Seca, enfim. Hoje em dia, era um conjunto, uma reunião de artistas, publicitários, image makers, gente de internet. Foi o escritório mais badalado, foi capa da revista da Folha, 5 páginas na Vogue, o Beto Lago, do Mercado Mundo Mix, a Francisca Botelho, joalheira, a Flavinha Soares, ex-mulher do Jô, tinha uma galeria de arte, o Homero, com a produtora de cinema. Então, foi uma época onde a publicidade consumiu bastante e eu era feliz, eu juro. Mas eu também, durante esse tempo de publicidade, fiz outras coisas variadas, né? Eu falo pé no marketing e... posso só pedir uma coisa, amor? Hello, vocês podem parar, eu não estou conseguindo, vocês estão falando, eu estou ouvindo tudo que vocês estão falando, desculpa. Pé no marketing e fé na arte. Eu tive aí nesse tempo uma coluna no Jornal Diário de São Paulo por 2 anos, chamada Camarim, onde eu entrevistava celebridades da música. Fiz mais de 80 entrevistas com uma turma maravilhosa aí de amigos e pessoas que passaram pelo meu caminho. Eu fui diretor de casting do filme Bruna Surfistinha. Vi mais de 2.000 atrizes, pessoas ficaram peladas na minha frente, até a gente chegar à conclusão da Débora Seco. Foi uma loucura. Depois eu fiz uma aventura com o Duran e com a Thaís Araújo para o Anglo Gold, uma mineradora lá em Foz do Iguaçu, onde a Thaís fazia uma pesquisadora, tipo uma Angelina Jolie no Camboja, para apresentar esse concurso. A gente fez um filme 3D, eram 3 equipes. O Duran, muito fofo e absolutamente maluco, um filme 3D e a capa da revista Caras rolando ao mesmo tempo também. Então, foi um projeto... sim, 2 coisas são paixões da minha vida. Eu dirigi 2 matérias para o Fantástico. Uma na Rússia, com a Glória Maria, no ano 2000, para o Circo de Moscou no gelo. Então, fomos eu e a Glória para a Rússia, em Ekaterimburgo, num lugar onde nunca tinham visto negros ao vivo. A gente foi, assim, um sucesso, porque você imagina que de Moscou para lá, voava 4 horas. Outro momento maravilhoso com a Glória foi Maurice Béjart, não sei se todo mundo sabe quem ele é, mas o Béjart, papa da dança mundial. Fiquei na Suíça uma semana com ele, escrevendo uma matéria para o Estadão também, com a Glória filmando para o Fantástico, com ele ensaiando a Sagração da Primavera. E a gente foi maravilhoso. Ele morreu, mas eu tive o prazer de conviver com essa alma única por algum tempo. Também quando Michel Gondry, vencedor do Oscar por um Brilho de uma Mente Brilhante, a gente trouxe ele para o Brasil para uma exposição no MIS, rebobine, por favor. E eu também fui o diretor brasileiro do reality show The Chosen, da Jennifer Lopez e do Mark Anthony, quando eles vieram para o Brasil achar os talentos brasileiros. Também já dirigi ao lado da minha amiga aqui maravilhosa, que está na plateia, Patrícia Corrêa, produtora incrível, esse desfile no São Paulo Fashion Week, da marca Hatier, um dos meus grandes amigos da música eletrônica também. Maravilhoso, era na minha fase meio Dinamarca, né? Então, de preto, um gelo seco. Foi bem legal. Mas chegou aquele momento
onde a publicidade deu. Deu, acabou. Eu já não estava mais tão conectado a tudo aquilo, apesar de gostar. Minha irmã também mudou o rumo das agências, criou uma outra agência, tinha outro sócio. Falei, gente, acho que agora eu preciso de paz, amor e música. A música, na verdade, sempre foi o grande pilar da minha carreira. Ou seja, eu comecei no musical, mas depois eu fiz aquele negócio com o Lula Nação Livre, eu lancei o livro, mas tinha um livro CD. Porque a música eu acho, e o meu grande pilar e o meu grande objetivo. Voltamos ao fundamento da natureza. Só que dessa vez eu tinha que fazer uma mudança muito radical na minha vida, que era passar do backstage para on stage. Que eu acho que foi a coisa mais doida que eu resolvi fazer. E aí, então, para entender melhor uma indústria, nada melhor do que vivê-la. E aí eu falei, bom, agora a minha transformação é cantor. Forma de um cantor. E aí estava eu gravando um disco com um produtor maravilhoso, o Arthur Lindsay, produziu todos os discos da Marisa, o Caetano do Estrangeiro, parceiro do David Byrne, uma sumidade mundial da música. Voltei para os meus amiguinhos lá atrás da Som Livre, e o João já não estava mais lá, mas fui super acolhido pelo novo presidente, que é o Marcelo Soares, e lancei esse álbum. Poeta, diretor de musicais e agora cantor também. Tá vendo que o próprio João não estava acreditando. Escorre pela cabeça, pela mão, pelo cabelo, pelos olhos, pelo coração. É o amor que limpa, feito água e sabão. Um cortejo navega, águas de tração. Água tudo, água tudo, água tudo. De beber, de chuva, de rio, de mar, de festa, de Iemanjá, de Oxum e de Camara, de cachoeira, de Pirajá. Água tudo, água tudo.